Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de 16 de abril de 2025. Eu sou o Rodrigo, hoje é quarta-feira e a gente voltou ao modo guerra tarifária, né? Passamos aí um dia e meio mais ou menos de tranquilidade, com o Trump parecendo que ia dar um refresco. Acontece que não deu, embora esteja aí implorando por um contato chinês, né? Me liga, por favor, Xi Jinping. Mas nada do Xi Jinping pegar aquele telefone, né? Ontem, inclusive, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, falou que a bola está no campo da China, é a China que tem que fazer alguma coisa, que a China precisa do dinheiro norte-americano, precisa do consumidor americano, e a China disse, olha, esse é problema de vocês, enquanto a conversa for assim, não vai ter nada. E o que me lembrou muito da conversa que eu tive com o professor Roberto Dumas Damas, né? Tá lá no YouTube, quem não assistiu ainda pode assistir, em que ele falava justamente isso. Eu perguntava qual seria, né? Ele teve experiência na China, morou na China, qual seria a provável reação chinesa, e ele diz, olha, tem o Manzi, alguma coisa assim, a palavra chinesa, que é uma espécie de reputação, dar a face, né? E o chinês espera, então, que você tenha um pouco de respeito, né? Aparentemente até não dá para confiar nada nessas pesquisas de opinião chinesas, né? Mas aparentemente o Xi Jinping, a população chinesa, estaria de acordo com Xi Jinping de endurecer o discurso em função do desrespeito norte-americano na negociação. Uma matéria da Bloomberg hoje de manhã, acho que 5 e pouquinho da manhã, falava justamente isso, citando fontes aí, e aí sempre aquele cuidado com fontes que não querem se identificar, né? Mas mandando um recado aí para os Estados Unidos de que precisa haver respeito, precisa haver uma forma de a China garantir que vai ser tratada com respeito, né? Afinal, você teve todos esses episódios aí durante o governo Trump de desrespeito, né? Inclusive com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia, na Casa Branca, que foi aquela pasmaceira que teve lá naquela conversa, né? Então o Xi Jinping não vai entrar nessa conversa assim, desse jeito, e mandou avisar que precisa haver uma sinalização de respeito dos Estados Unidos para com a China, que se isso não acontecer, não haverá negociação nenhuma, ninguém vai sentar em lugar nenhum para discutir essa situação. O problema é que as coisas estão piorando, né? E o Trump agora resolveu então dobrar a aposta, basicamente, né? E proibiu a Nvidia de vender um chip específico, lá, H20, para empresas chinesas, né? Ou para qualquer um que tenha contato aí com a China. Isso vai significar mais ou menos 5,5 bilhões de dólares para a Nvidia, e a China já tinha, antes dessa decisão do chip, a China já tinha endurecido, proibindo ali a venda, a compra por empresas chinesas de aviões da Boeing, né? Então, isso fez com que a ação da Boeing despencasse, fez com que a ação da Embraer aqui no Brasil subisse 3%, inclusive. O Airbus, as ações da Airbus ficaram ali, subiram um pouquinho ontem, mas hoje já estão em queda. Então você nota como essas coisas cada pecinha dessa que se mexe, o mundo todo tem que se mexer, né? A União Europeia, disse que as primeiras conversas com os Estados Unidos foram ruins, que eles não conseguem entender o que, afinal de contas, os Estados Unidos querem. A China, nessa matéria da Bloomberg, a China diz, inclusive, que precisa ter alguém que represente o Trump nas conversas, né? E que não fique esse leve trás, porque senão eles não farão nenhum negócio com os Estados Unidos nesses termos, né? Então a coisa endureceu, piorou bastante. A Nvidia, em função dessa proibição aí de venda a empresas chinesas, cai 5,70%
neste começo de dia, né, no pré-mercado, chegou a cair 7% no comecinho aí da madrugada de hoje, lá para as 4, 5 horas da manhã, comecinho da manhã de hoje, né, não da madrugada. Chegou a cair 7% e agora caindo 6,11 neste exatíssimo momento em que olho para a minha tela aqui, e está menos 6,11 a ação da Nvidia cotada aí a $105 e uns quebradinhos. Então você tem todo esse problema. Quanto à Embraer, que diz mais respeito a gente aqui no Brasil, isso é importante, tá? Esses 3% de ganho da Embraer pode vir, uma sinalização do mercado que está otimista com o crescimento da Embraer e com a absorção de parte desses pedidos que as empresas chinesas não vão poder fazer via Boeing. É claro que a Embraer não consegue absorver toda essa produção, tem aviões muito grandes que a Embraer ainda não produz, mas o E2, por exemplo, é um avião que parece agradar bastante aí, essas empresas, tanto chinesas quanto europeias, e isso pode estar no radar aí do mercado nesse momento específico, tá? Lembrando que eu não lembro qual foi o banco internacional, mas um banco internacional chegou a chamar a Embraer no ano passado, ou retrasado, de a nova Boeing, né? E as ações da Embraer não mentem, né? A Embraer subindo horrores nesses últimos dias. Eu vou procurar aqui, ó, só para dar dimensão para vocês de quanto as ações da Embraer já subiram. E essa guerra tarifária aí pode ajudar ainda mais, né? Deixa eu só aqui, ó. Embraer no ano já subiu 14,42 em um ano, né? Nos últimos 12 meses chegou a subir 103,3. Tem espaço para subir mais? Tem espaço para subir mais, e isso deve acontecer. Esse mês foi um mês negativo para a Embraer, menos 13,28 até agora, esses últimos 30 dias, né? Mas com essa história da China pode ser que haja uma recuperação razoável aí nessas ações da fabricante de aviões brasileira. Como a gente vem falando, tem lugares onde a situação deve piorar com as tarifas, e tem lugares, tem setores que a situação deve melhorar com as tarifas. O fato é que você tem aí então esse probleminha com essa organização ou essa negociação entre China e Estados Unidos. Lembrando que lá na China não é democracia, então você não tem que dar satisfação para ninguém, né? Tem gente dizendo que isso é uma desvantagem chinesa, porque isso faria com que o chinês se revoltasse, se rebelasse. É muito difícil. Quem já passou por uma ditadura sabe que é muito difícil e você não muda de uma hora para outra, né? Isso pode até prejudicar as negociações com os Estados Unidos, porque você não busca aprovação popular numa ditadura, né? A aprovação popular você molda numa ditadura, e é uma diferença que não é sutil. Bom, por aqui o governo apresentou aquela peça de ficção anual que é o orçamento para 2026, prevendo aí mantendo a meta de superávit primário em 0,25% do PIB, com uma expectativa de superávit um pouco acima, inclusive, né? Esse 0,25 daria algo em torno de 34,3 bilhões, e o orçamento prevê 38,2 bilhões acima de resultado de superávit primário, né? 38,2 bilhões de receitas acima das despesas em 2026, e prevê agora um atraso, né? Eles previam a estabilização da dívida em 2028, se não me falha a memória, e agora passou para 2029. Lembrando que as casas de análise, corretoras, bancos, todo mundo imagina que não tem estabilização na dívida pública brasileira antes de 2030, tá? Só para vocês terem uma ideia. O PLDO, né, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, então estima um crescimento de 2,5% em 2026, e aí se a gente olhar aqui, onde é que eu coloquei isso? Se a gente olhar aqui para o esperado pelo Focus, o crescimento do PIB está em 1,60 contra 2,5
que o governo espera, e a inflação 3,5% para o governo, 4,5% para o mercado. Em 2027, o governo espera um PIB de 2,60%, o mercado espera um PIB de 2% e inflação em 3,10% para o governo e 4% para o mercado. Por que isso interessa, né? Porque no fim das contas é isso que vai fazer com que você estime ganhos de receitas, né? Se o PIB cresce, você arrecada mais, porque você participa do crescimento das receitas das empresas, né? E como ninguém, por enquanto, consegue prever esse PIB tão otimistamente assim quanto o governo, e aí vamos lembrar, o governo tem acertado mais do que o mercado quando se trata de PIB. Todo mundo está olhando para essa história do orçamento e dizendo, olha, isso aqui não faz sentido, as receitas estão superestimadas e as despesas estão subestimadas novamente, tá? Como o governo tem sempre achado uma saída para essas contas, talvez consiga fazer algo em 2026 para fazer com que esse superávit funcione, né? Esse superávit primário. Mas lembrando que é sempre uma matemática, né? Você tira ali coisas que deveriam estar no primário e passam a ser feitas via algum fundo constitucional, a gente já falou sobre isso, e isso faz com que você seja enganado nessa história do resultado primário. Por isso, o mercado tem se movimentado para olhar para a evolução da dívida. Porque, no fim das contas, o que você quer com o resultado primário? Você quer que o governo mostre que ele gasta menos do que arrecada e que isso tem impacto na dívida pública. Isto é, a dívida pública começa a crescer menos até estabilizar. Segundo o governo, vai acontecer lá em 2029, 2028, entre 28 e 29, e aí depois começa a cair. Bom, e tem outras coisas que o governo ainda insiste, né, que a gente tem visto nos últimos anos, né? Por exemplo, o CARF, né, que era esperado que arrecadasse mais de 50 bi em 2024, veio 300 milhões. Agora, nesse orçamento de 2025, a expectativa é 28,5 bi. Então, quando você vai ver aí o que os especialistas estão falando, é a mesma coisa que falavam antes, que as receitas estão superestimadas e as despesas estão subestimadas. São 2 anos que isso acontece, né? Esse é o 3º ano já. Vamos ver se é sorte ou se é competência do governo mesmo, porque ele tem entregado esse resultado primário, mesmo com todas essas pedaladas, essas contas matemáticas, digamos assim, que tem no orçamento. Então, tem que esperar. Para que vocês saibam, o projeto também prevê aí um dólar em 5,97 no ano que vem e uma Selic média de 12,56% ao ano em 2026. Claro que ninguém acredita muito nessa história, porque você teria que também cortar algumas despesas para o ano que vem, o que deve ser muito, mas muito complicado, dado que é ano eleitoral, né? E não conhecemos nada disso na história brasileira, né? Bom, então a gente fica nesta quarta-feira com a expectativa, lembrando que a semana é curta, hein? Amanhã é o último dia de pregão. Depois sexta-feira santa e segunda também de feriado. Mas ficamos aí com um pouco mais de temperatura na guerra comercial ou na guerra tarifária entre China e Estados Unidos, ou entre Estados Unidos e China, e com o Trump de joelhos pedindo para que o Xi Jinping ligue para ele, né? Tá implorando, né, para que tenha uma resposta chinesa e que ele consiga voltar, sentar à mesa e tentar dar alguma normalidade para esse tipo de coisa. Bom, os próximos capítulos a ver, vamos esperando. Enquanto isso, bons negócios a todos. Nessa quarta-feira a gente se vê amanhã na nossa live no YouTube, né, no canal Esquina Sucupira. Quem ainda não segue a gente lá no YouTube, favor acionar aquele botãozinho de inscrever-se e se inscrever. Já estamos em mais de 400 inscritos no nosso canal do YouTube. E também, se você ainda não segue a gente no esquinasucupira.substack.com, faça, porque é lá que
você consegue ser avisado de absolutamente tudo que a gente está produzindo por aqui. Beleza? Então, mais uma vez, bons negócios a todos e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!